E agora, 9876. Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma edição do CREA Convida. Eu sou Flávio Domingues, sou assessor no CREA Pernambuco e tenho o prazer de convidar todos para debater o Recife, a nossa cidade. A nossa cidade se prepara para a comemoração de uma data importantíssima, os seus 500 anos. A cidade que foi a primeira grande cidade do Hemisfério Sul, o velho arraial do Recife dos Navios, o maior porto de exportação de açúcar do planeta, quando açúcar era chamado de ouro branco. A Mauristade, que já era planejada desde a época de Nassau. O Recife estava sempre na vanguarda e continua agora já pensando o seu futuro. Hoje, para falar de passado, presente e principalmente do futuro e de como a engenharia pernambucana pode ajudar a construirmos uma cidade melhor, recebemos no nosso programa o arquiteto Marcos Batista, presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia, ARES. Os engenheiros civis, Roberto Muniz, esse amigo, ex-presidente do CREA Pernambuco, e o professor Maurício Andrade, além do arquiteto Geraldo Marinho. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite. E eu queria lembrar um trechinho de uma poesia de Carlos Pena Filho, esse poeta que também era apaixonado pelo Recife. Ele disse lá atrás: pois é do sonho dos homens que uma cidade se inventa. Maurício Nassau falava em ordem dos sonhos. Maurício Nassau pensava planejamento. Marco Batista, você que está pensando aí os 500 anos do Recife, obrigado pela participação. Fique à vontade para fazer a sua apresentação de hoje. Obrigado, Flávio, pela saudação. Eu não posso ter essa responsabilidade sobre os meus ombros de pensar em fazer o planejamento do Recife do futuro, porque esta é uma obra coletiva, construída coletivamente, compartilhada, né? Que vai ter agora, que vai incorporar agora mais algumas pessoas a esse processo, engenheiros e engenheiras pernambucanos e pernambucanas, né, que vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do plano, e aí certamente a gente vai contar com a colaboração de todo mundo. Eu queria inicialmente agradecer e parabenizar o CREA pela iniciativa desses diálogos, né, mas hoje especificamente em relação ao Recife 500 anos, né, no último dia 12, agora recentemente nós completamos, a capital pernambucana completou 484 anos de vida, né? Estamos caminhando aí para meio século, seremos a primeira capital do país a completar 500 anos e começamos, então, já há alguns anos a pensar em como fazer a cidade que o recifense precisa, com a ajuda, evidentemente, de todo mundo. Então, agradecer ao CREA, na pessoa do presidente Adriano Lucena, né? Queria fazer essa saudação a ele, a você, Flávio, como mediador dessa conversa, desse debate, né? Estou acompanhado aqui de gente muito querida, gente que eu conheço, amigos, e gente muito competente, né? Roberto Muniz, engenheiro civil também, ex-presidente do CREA, Maurício Andrade, também aqui para conversar com a gente, Geraldo Marinho, meu professor da faculdade, com quem eu aprendi bastante, né? Ele sim é uma das pessoas aí responsáveis pela elaboração do plano também, né? Dentre tantos outros, só foram 3.500 pessoas que participaram desse processo, então é um processo coletivo e que a gente precisa multiplicar. Então, eu acho que esse canal aqui que a gente está utilizando hoje é um canal de multiplicação de conhecimento desse que é um plano estratégico da cidade do Recife e que eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho mais de como a gente está pensando, né? Como a gente, na verdade, como a população do Recife pensou o futuro do Recife para 2037. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do plano, um pouquinho da ARES, né? A ARES é a agência responsável pela implementação do plano Recife 500 anos, responsável pela sua elaboração e pela sua implementação.
E aí, explicar um pouquinho o que nós somos, né? Nós somos uma organização social privada, sem fins lucrativos. A gente se dedica ao desenvolvimento sustentável da cidade do Recife, desenvolvimento econômico, social e ambiental. Atuamos aí na elaboração de estudos e projetos e somos facilitadores, agregadores institucionais e guardiões do processo de planejamento a longo prazo da cidade, que é Recife 500 anos. Esse trabalho que a gente cita aqui como de agregação institucional é exatamente o que a gente está fazendo aqui junto a vocês, junto ao CREA, junto aos engenheiros e engenheiras pernambucanos. E o que é que a gente faz? Nós temos três linhas de ação. Nós pensamos no futuro, né? Nós temos o Plano Recife 500 anos como o nosso guia, o nosso norte, a nossa bússola. A gente pensou e pensa esse futuro sempre com uma abordagem transdisciplinar. A gente não estabelece fronteiras, né? As fronteiras que compõem a cidade. Nós que estamos aí no ambiente metropolitano, estávamos agora há pouco ainda fora do ar conversando sobre o PDUI, e sobre essa cidade metropolitana onde o Recife está inserido, e o Recife lidera economicamente e politicamente essa grande metrópole, né, na região metropolitana. Nós trabalhamos com colaboração e articulação, né, junto com o poder público e iniciativa privada, e representantes da sociedade civil, na elaboração de projetos, no planejamento e desenho de estratégias de futuro, na captação de recursos para poder implementar alguns projetos, algumas políticas públicas, e através dessa articulação e dessa articulação, a gente, em alguns momentos, antecipa ou prototipa o futuro, executando obras e projetos que estão lá previstos no Plano Recife 500 anos. Nós temos essa governança, para vocês entenderem, é uma governança robusta. A gente precisa ter essa proteção, né, vamos dizer assim, de governança, para poder ter a legitimidade e autonomia para poder atuar em nome da sociedade, né, que é o que a gente faz. Temos uma Assembleia de Fundadores, um conselho que é formado por 11 membros, dos quais 7 são da sociedade civil, 4 do poder público. Então, assim, a gente tem uma maioria bastante expressiva aí da sociedade civil nesse conselho, que é o conselho que nos orienta, que orienta a diretoria executiva, a presidência, né? Eu sou presidente da agência, nos caminhos e nas ações que a gente precisa ter para poder implementar o plano. Esses aí são os nossos principais stakeholders, com quem a gente se articula quase que diariamente, né? Na elaboração, na execução de alguns projetos, na discussão do plano, nas suas revisões, né? A Universidade Federal de Pernambuco, através do INCIT, a Universidade Católica, através do Plano Centro Cidadão, o CESA, a Fundação Bernardo de Valia, que é um dos nossos financiadores, o GEF, que também é outro financiador, a Prefeitura do Recife também, o Porto Digital, a TGI e o Observatório do Recife. Vou falar um pouquinho nos nossos projetos, iniciando, é evidente, pelo mais importante e significativo e o motivo dessa nossa conversa aqui, que é o Recife 500 anos. O plano foi construído, como eu falei no início da minha exposição, durante o período de 2015 a 2018, de forma participativa, por mais de 3.500 pessoas, com diversas ações, entrevistas, imersões, reuniões com a academia, entrevistas com especialistas. A gente utilizou o Colab, que é uma plataforma, um aplicativo, na verdade, para poder também coletar, ampliar um pouquinho a participação das pessoas na elaboração do plano. Foram 2.000 questionários aplicados durante todo esse período. O plano contou institucionalmente com essas entidades que estão na tela, não só com essas, mas essas principalmente, foram as entidades que trabalharam conosco durante o processo do plano. Esse plano, como eu já frisei algumas vezes, foi construído de maneira coletiva, quer dizer, ele vai além, né, dessas entidades, mas essas aí, de fato, tiveram protagonismo de trabalhar conosco nessa construção. Algumas imagens aí de alguns momentos em que o plano foi discutido e apresentado em diversas oficinas, foram diversas, como vocês já viram aqueles números, diversos eventos, né, para poder chegar ao resultado, chegar ao plano, chegar à cidade que o recifense precisa e imaginou que terá, né, e nós temos a responsabilidade, nós Ares, nós sociedade, nós CREA, temos a responsabilidade de participar dessa construção. No nosso plano, a gente prevê aí 6 grandes transformações para a cidade, que a gente batiza aí com os nomes que estão aí na tela. Eu vou explicar mais ou menos rapidamente essas 6 grandes transformações. A
transformação do Recife numa cidade conectada universalmente tem muito a ver com a globalização, com a não fronteira, com os dados abertos, com a troca de informações, com a troca de investimentos, com o livre comércio, com uma série de ações para fazer o Recife, de fato, uma cidade mais conectada ainda do que ela já é. Nós temos alguns projetos que caminham nessa direção, e os projetos que a gente cita nessas grandes transformações, só para que as pessoas consigam tangibilizar um pouco o que são essas grandes transformações que já estão em curso e que a gente precisa incrementar ao longo dos anos, são projetos tanto do setor público quanto do setor privado, às vezes parcerias público-privadas e às vezes ações da prefeitura e às vezes ações da própria ARES, né, nesse processo. Então, na conectividade universal, a gente destaca aí a fibra ótica, por exemplo, o Accentro e Fiat, que está aqui no bairro de Recife, o plano de cultura da cidade de Recife, Porto de Suape, que apesar de não estar localizado no Recife, mas evidentemente está aí na sua região metropolitana e tem a sua influência, e evidentemente o Porto Digital, né, como talvez o projeto mais relevante dessa transformação nas macroáreas de turismo, economia e tecnologia da informação. A Cidade Viva tem muito a ver com igualdade de oportunidades, com assistência integral a jovens negros, maior participação de renda da mulher no mercado de trabalho, redução de muros, dividindo lotes e ruas, tem a ver com uma cidade mais igual, mais participativa, mais fluida, mais ocupada, né, pela população. A gente projetos que tragam mais igualdade, que tragam mais assistência a quem mais precisa. E aí a gente tem como projetos relevantes o Hospital da Mulher, a Academia da Cidade, o Compaz, né, que é um projeto que eu diria que é revolucionário na nossa cidade, como projeto de prevenção de violência. Já está em 4 locais de Recife, né? Esse é um projeto que será multiplicado nas macroáreas aí de saúde, segurança e direitos humanos. A Cidade dos Encontros fala muito sobre mobilidade, né? Sobre transporte ativo, sobre diminuir um pouquinho o protagonismo do carro, beneficiando mais o pedestre, beneficiando mais o transporte ativo, a bicicleta, o patinho, o skate, enfim, deslocamentos que exijam menos da infraestrutura da cidade, voltado para o carro. Essa é uma política e é uma consciência, né, que todos nós recifenses precisamos ter. Eu sei das dificuldades que é a gente não se deslocar de carro nessa cidade. O transporte público não ajuda, mas a gente coloca como meta, né, que a gente tenha um transporte público de qualidade. A gente tem alguns planos que estão colocados aí na tela: o plano de mobilidade, o próprio plano diretor da cidade, o plano diretor cicloviário, o plano Centro Cidadão, Parque Capibaribe, que é um projeto, é um plano urbanístico dos mais importantes, se não o mais importante da cidade do Recife. O PDUI, né, que eu falei agora há pouco, aí nas macroáreas de mobilidade, urbanização e moradia. A decisão informada, né, para o gestor, para o cidadão. Nada mais importante do que você tomar decisões baseadas em informações que lhe ajudam, né, que direcionam a sua decisão para o caminho correto. A gente tem agora, por exemplo, um exemplo bem atual, que é o exemplo da vacinação, né? Ele está todo o processo que tem sido feito, que a gente vem acompanhando junto à prefeitura de vacinação da população, ele tem sido baseado nos dados e números e demandas que a prefeitura tem, né? Então isso é muito importante para tomar a decisão, para que as coisas funcionem, para que não falte vacina, por exemplo. Então a gente tem essa ampliação, né, da informação, dos dados abertos, como uma transformação necessária, né, para a qualidade da gestão da cidade do Recife, para que o cidadão tenha cada vez mais esse hábito, essa prática de ter acesso a esses dados, né? A gente tem alguns projetos relevantes, o Hub de Dados, que é um projeto que estamos desenvolvendo junto com a Ernest Young e a Prefeitura do Recife, é o que vai ser lançado dentro de um ano e meio. O IMS, que é um sistema de gestão integrado, eu vou falar um pouquinho dele mais na frente, que vai ser entregue ao município também, o próprio Plano Recife 500 anos, o Plano Centro Cidadão e o Parque Capibaribe, como eu já falei. O Primeira Infância, né, a gente entende, a primeira infância é o período de 0 a 6 anos, né, das nossas vidas, onde a gente forma mais de 90% das nossas conexões neurais,
é nesse período que a gente forma nossa personalidade, nossa capacidade cognitiva. Então, esse é um período fundamental, né, que é preciso ser tratado como uma transformação na cidade do Recife, especialmente quando a gente fala de Recife 500 anos, porque são essas crianças de 0 a 6 anos de hoje que vão ser adultas, né, e serão a força de trabalho, a força intelectual, os cientistas do futuro. Então, eles precisam ser, de fato, tratados com cuidado e com uma visão muito especial agora, para poder eles receberem em 2037 a cidade que a gente está tentando construir junto com todo mundo. Então, a gente tem os projetos relevantes aí que a gente destaca: o Marco Legal da Primeira Infância, o Plano Municipal da Primeira Infância, o projeto Mais Vida nos Morros, que tem capítulos voltados para a primeira infância, o programa Mãe Coruja, Geração Afeto, o projeto da primeira infância, esse é um projeto nosso, nas macroáreas aí de educação, segurança e cidadania. E a última grande transformação, a Recife Cidade das Águas, né? Aí a gente fala da água como que é um elemento importante, né, dentro da cidade do Recife. Nosso principal ativo ambiental é o nosso rio Capibaribe, que corta a cidade de leste a oeste, dividindo ela em duas, dividindo essas margens, às vezes, de maneira muito desigual, né? Então, cabe a nós, cabe à nossa sociedade, cabe a nós, Ares, isso está colocado no Plano Recife 500 anos, tentar diminuir essa distância que existe, né, social, entre as duas margens do rio, especialmente quando você vai entrando em direção ao oeste, já a caminho da BR. A questão do clima, né, da Recife é uma das cidades que mais vai sofrer por conta das mudanças climáticas, do aquecimento global. Nós precisamos estar preparados para isso, e vamos entregar ao município alguns planos setoriais de enfrentamento a essa mudança climática. Nós moramos numa cidade onde, quando chove, nas áreas de morro, tem deslizamento, quando nas áreas planas tem alagamento, então a gente precisa, de fato, ter uma visão um foco muito grande nessa questão das águas no Recife. E aí, projetos relevantes, mais uma vez, o Parque Capibaribe, o plano de saneamento, o projeto City Nova, que é um dos projetos que a área desenvolve, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, plano de gestão integrada de resíduos sólidos, os planos setoriais de adaptação às mudanças climáticas, como eu falei agora há pouco, e aí nas macroáreas de meio ambiente e saneamento. O plano tem, eu não vou ler todos aqui, mas tem 17 caminhos estratégicos, né? E nesses caminhos estratégicos estão distribuídos 62 projetos que a gente identificou como prioritários. São projetos que estão colocados dentro do plano e são, como eu disse também no começo da minha fala, projetos que às vezes são executados pelo privado, às vezes pelo público, às vezes pelo terceiro setor, como os projetos que nós desenvolvemos. E eu destaquei alguns projetos para poder exemplificar e tangibilizar um pouquinho isso para vocês, com os quais a engenharia tem uma grande afinidade. Não são só esses, evidentemente, mas eu trouxe esse só como exemplo, né? O plano, ele prevê ou enxerga a arquitetura e a engenharia construtiva como um importante setor, né, da nossa economia, que precisa ser desenvolvido através de formação profissional, através de troca de experiências, de trazer bons profissionais para cá, de levar profissionais nossos para fora. Evidentemente, aí esse projeto, ele é um projeto predominantemente privado, né? A gente tem uma tradição aqui na arquitetura e engenharia consultiva, o nosso trabalho, Ares, é sempre articular políticas públicas ou atuar como agregador para poder a gente conseguir fazer com que esse caminho e esse projeto se viabilize e realmente a gente se torne um polo nesse setor. A gente tem um trabalho, um dos projetos é a macrodrenagem e resistência às chuvas, que está ligada a essa questão do Recife das águas, da questão de chuva e de alagamento, das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem aí esses 4 caminhos estratégicos ligados a esse projeto específico, né, que é a requalificação da infraestrutura, o cidade-parque, a habitabilidade e resiliência ambiental. Também é algo um projeto com o qual a engenharia, né, tem uma grande relação, uma grande afinidade. O Parque Capibaribe, né, como eu já citei algumas vezes aqui, mas eu sempre trago ele de volta, porque ele é um parque, ele é um projeto, um plano urbanístico, de fato, dos mais importantes na história da nossa cidade. Quando ele estiver implementado, ele, de fato, mudará a face da relação que a população tem com o rio, a apropriação que as pessoas vão fazer das suas margens. Então, isso é fundamental, inclusive, para a questão ambiental.
né? Então, temos aí todos os caminhos estratégicos que estão ligados ao Parque Capibaribe. E, por último, produção de moradia popular, que também está ligado muito à questão da engenharia, como também um dos projetos prioritários, a sua aceleração e novas técnicas. Tudo isso está detalhado dentro do plano, não vou trazer detalhes para cá, mas no final vocês vão ter acesso lá ao endereço eletrônico do plano, e tudo isso está detalhado lá. São 62 projetos, eu trouxe apenas alguns com os quais a engenharia tem mais uma relação de maior proximidade. E como a gente vai acompanhar a execução desse plano, né? A gente tem os ODS, a gente tem 206 indicadores ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, a gente, juntando os 206 indicadores dos ODS com 100 indicadores da ISO 37120, que é a ISO das cidades, nós vamos pensar cerca de 115 indicadores dentre esses 306, que são mais ligados à cidade do Recife. Na verdade, a gente está exatamente nesse momento fazendo essa definição desses indicadores. Ao trazer esses indicadores para um framework que a gente está construindo, nós estamos definindo com consultores para onde esses indicadores irão ou deverão ir em 2037, né, que cada um deles vai estar em 2037, e vamos sentar ainda no primeiro trimestre, no máximo no segundo trimestre de 2021, com o prefeito e sua equipe, para pactuar nos 4 anos de mandato, de 20 a 24, para onde esses indicadores vão se mexer neste período, né? A gente tem a meta final de cada um desses indicadores até 2037, mas cada prefeito vai sentar conosco, com a Ares, né, com a sociedade, para pactuar no seu governo para onde esses indicadores vão se mexer. Essa vai ser a forma da gente acompanhar a execução do plano. A gente tem outros financiadores além do município com o qual nós temos contrato de gestão. A Fundação Bernardo Valia promove conosco o projeto Primeira Infância, né, que é um projeto voltado para lazer, educação, espaços públicos voltado para esse período, né? A gente tem projetos no Compás do Alto Santa Terezinha, na Iputinga, no Mãe-Coruja e no Mais Vida nos Morros. E eu vou detalhar um pouquinho agora mais, que eu acho que é mais interessante para o público que está aqui nos assistindo, que é o projeto City Nova, que é um projeto financiado pelo GEF, né, que é um Fundo Global do Meio Ambiente que foi criado na Rio 92, né, para financiar projetos de enfrentamento aos principais desafios ambientais. Né? Nós estamos na 6ª versão do GEF. Nessa versão, Recife, junto com São Paulo e Brasília, foram as 3 cidades escolhidas, selecionadas, na verdade, para contempladas por esse projeto. O projeto é implementado em nível mundial pela ONU, em nível nacional pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, e executado em Recife e Brasília por esses órgãos, nós em parceria com o Porto Digital, aqui em Pernambuco. As metas climáticas seria evitar a emissão de 3,275 quilotons de CO2, duração até 2022, estamos próximos de encerrar, agora no próximo ano, com algumas entregas que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem 2 eixos aí, o eixo de planejamento urbano integrado e o eixo de investimento no território, com alguns projetos pilotos que vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora. Uma das entregas do City Nova é o plano Recife, a revisão do plano Recife 500 anos. O plano Recife 500 anos foi entregue em 2019, numa cerimônia no auditório aqui do Banco Central, na Rua da Aurora, foi entregue ao prefeito Geraldo Júlio, que o recebeu em nome do município, né? A sociedade entregou ao prefeito esse plano, e é responsabilidade de todo prefeito, a partir de agora, então, implementá-lo, seguir, né, as diretrizes, buscar as grandes transformações e os projetos que estão ali colocados. Mas o plano, evidentemente, não é algo estático, ele precisa ser revisado e revisto com periodicidade. O City Nova financia a revisão desse plano. A gente fez uma revisão agora em 2020, mas uma revisão um pouco mais interna, e agora em 2022 a gente vai fazer uma revisão aí realmente mais participativa, e eu quero contar muito com o CREA, né, nessa revisão desses projetos, inclusive, que a gente colocou como prioridades, os 62 projetos.
A gente está desenvolvendo, como eu falei, um framework de indicadores, que são aqueles indicadores da ODS e da ISO. Esses indicadores vão ser disponibilizados ao público, né, depois de definidos e fechados e pactuados com a gestão, né, até 2037, você vai ter todos os dados aí para poder a sociedade acompanhar a sua evolução. Cada indicador que for colocado no framework vai ter relacionado ao ODS, a quem ele está ligado. A gente vai implementar, a gente vai entregar também ao município 3 microestações de monitoramento climático, que vão ser colocadas no Caiara e ali próximo ao Murilo La Greca, para medição online de questões ambientais ligadas à água e ao ar, né, ao monitoramento climático. A APAC, nós tivemos uma reunião essa semana com a APAC, vai receber esses equipamentos, e a ideia de todas essas entregas, especialmente essas entregas quando envolvem entregas físicas, que a gente implemente um equipamento, uma obra, uma política pública, na verdade, e ela seja eficiente o suficiente, viável o suficiente para poder ser escalável. Evidentemente que 3 microestações de monitoramento climático não vão resolver a questão do clima, mas elas são apenas uma indicação de um caminho para que o poder público e até o setor privado, eventualmente, possa escalar cada um desses projetos. Nós estamos desenvolvendo e vamos entregar também planos de adaptação setorial aos impactos das mudanças climáticas no Recife. A gente está desenvolvendo e vai entregar os planos setoriais em 4 áreas, né? Na área de transformação urbana, na área de saneamento básico, na área de mobilidade e na área de economia. A gente também, eu conversei, inclusive, tive com o presidente do CREA, tive com o Roberto, com o Flávio, com algumas pessoas apresentando, fiz uma apresentação um pouco, né, para um pouco menor, falando dessa, enfim, essa apresentação que eu estou fazendo para esse grupo maior aí de engenheiros e engenheiras do CREA, e eu acho que a gente pode e tem como ter uma relação um pouco mais próxima do CREA, por exemplo, nesses planos setoriais de adaptação climática, a gente estabelecer, e vamos trabalhar nisso, uma aproximação institucional do CREA, para poder fazer com que o CREA, né, o Conselho, ele nos ajude a enfrentar e a procurar soluções em áreas que têm afinidade, evidentemente, com a atividade da engenharia. Nós estamos trabalhando na implementação não na implementação da política, mas ferramentas para a implementação da política habitacional de interesse social, que já existe, né, que é municipal, mas nós vamos entregar um estudo de viabilidade para a construção de 2.000 habitacionais na cidade do Recife, em áreas diversas, que ainda serão definidas, mas certamente centro da cidade, áreas de maior vulnerabilidade climática ou social. Nós vamos fazer esse desenho, entregar ao município também esse estudo de viabilidade, essa EVTEA, para poder servir de modelo para captação de recursos, inclusive para eventuais, para a política habitacional do município. Nós estamos entregando para a prefeitura também, em breve, o AMS, que é esse sistema de gestão georreferenciada integrada. Ele vai ajudar o município tanto no planejamento urbano, né, com dados, enfim, com a convergência de dados para esse fim, né, para o planejamento da cidade, mas também para o dia a dia da gestão, para que serviços públicos sejam feitos com sinergia, né, para que não haja desperdício, para que na hora que a Enlurb for tapar um buraco, uma ciclofaixa não seja pintada uma semana antes e depois destruída por falta de integração na informação e na gestão. Isso é uma vantagem de a gente ter um prefeito que é jovem, né, na prefeitura. Existem muitas vantagens, mas essa é uma delas, que o prefeito ele é uma pessoa, evidentemente, como todos da geração dele, muito conectada, que valoriza muito a questão dos dados e da tomada de decisão baseada em informação. Então, é algo que a gente tem certeza que é um sistema que nós vamos entregar e será utilizado pelo município, porque ele vem acompanhando. Eu tive uma reunião recente com ele, fiz essa mesma apresentação para ele também. Então, é algo que a gente tem certeza que será implementado dentro do município pela gestão. Nós vamos entregar, a princípio, pode ser que a gente
que a gente aumente essa quantidade, e eu vou explicar por quê agora rapidamente, abrir um parênteses aqui, o nosso projeto, o projeto City Nova, ele é um projeto que é financiado em dólar, né? E a gente assinou esse contrato com um dólar com um valor bem mais baixo do que está hoje, então o câmbio, nesse caso, está nos ajudando, porque a gente ainda tem alguns recursos, boa parte dos recursos para receber, então pode ser que a gente consiga ampliar algumas ações, né? Os barcos solares são um exemplo, a gente está trabalhando com 3 barcos solares, movidos a energia solar, para 10 passageiros, né? A definição desse barco, dessa quantidade de passageiros, desse percurso, foi precedida de pesquisa, né? Foi feita de forma participativa. Esse barco vai fazer o percurso do Parque do Caiara até o Museu Murilo La Greca. Existe uma demanda grande entre esses dois trechos, de gente que mora na Putinga e trabalha ali no Parnamirim, em Casa Forte. Ali tem um comércio, hiper, shopping, enfim, um comércio grande ali. Então, existe uma demanda por transporte, hoje o transporte utilizado, evidentemente, é o transporte público, né, o ônibus, né, o transporte que a grande maioria das pessoas utiliza, que levam 40 minutos, 45 minutos, às vezes 1 hora para chegar, e o barco fará esse percurso em cerca de 15 minutos. Então, é uma demanda, é uma forma de a gente viabilizar um transporte navegável dentro do rio de maneira simples e com a demanda já estabelecida. E aí foi alguns números do processo participativo que a gente definiu, esses dois trechos. Inicialmente, inclusive, os dois trechos, ia ser apenas uma travessia da Ipotinga para o Poço da Panela, né, onde nosso querido Roberto mora, mas as pesquisas e a participação da comunidade indicou que o melhor destino seria lá o Murilo La Greca. Enfim, oficinas foram realizadas, prototipação também, algumas oficinas realizadas com os moradores. Essa é uma foto um pouco mais ampliada, né? Aí mostrando o percurso, né? Saindo do Parque do Caiara até a área do Museu Murilo La Greca. Isso é um vídeo, né? Rapidinho aí para vocês terem só uma noção do projeto. Aí onde está indicado que é o Parque do Caiara, eu vou mostrar mais na frente, vai ser urbanizado esse trecho aí da beira do Rio Capibaribe, né? Dentro do master plan do Parque Capibaribe. E a mesma coisa vai acontecer lá do outro lado, lá no Murilo La Greca. Também vai haver uma urbanização da outra margem do rio, com aquadouro para receber o nosso barco movido a energia solar. E aí, mostrando aí a urbanização para vocês, né? Vou passar logo para outra foto que é um pouquinho maior, para vocês terem uma noção de como será. Esse é o projeto de urbanização lá do Murilo La Greca, né? Ali, vocês estão vendo o viaduto Torre Parnamirim. Ali embaixo do viaduto, a estação onde o barco solar vai desembarcar e embarcar os passageiros. O desenho não é exatamente esse, mas é esse o espírito, né? A gente vai sempre... A ideia é abrir o rio para a população, para que as pessoas cada vez mais utilizem o rio e se acostumem, né, com esse bem, né, que a gente tem e que a gente usa tão pouco, né, e que às vezes a gente dá as costas, a gente nem vê, às vezes a gente passa pela rua e não percebe a sua existência. Lá no Caiara também o desenho não é exatamente esse, a gente não vai avançar tanto para dentro do rio, mas vai ter essa área de contemplação, vai ter, enfim, área de lazer, vai voltar, inclusive com equipamentos também voltados para a primeira infância. Como tudo que é feito dentro do projeto Citnova é feito de forma participativa, né? Tudo discutido, foi feita uma navegação exploratória com os moradores das duas áreas, para eles conhecerem o percurso, crianças. Bom, além da urbanização dos dois trechos do rio, a gente também tem um jardim filtrante, que também é mais uma área urbanizada, é do lado da urbanização do Caiara. E o jardim filtrante nada mais é do que uma técnica de tratamento de água baseada na natureza. Então, a gente vai pegar 10% da água do canal do Cavoco e vai tratar essa água, né, com essa técnica. Essa água vai ser vai para um tanque, né, uma espécie de espelho d'água que vai ter aí no Parque do Caiara,
para poder comprovar a eficiência do tratamento de água alternativo, né, fora dos padrões que normalmente se usa. E, enfim, é mais um protótipo, mais uma forma, mais um modelo de tratamento de água que pode, né, ser entregue ao poder público, pode ser escalável. Uma imagem, essa aí fecha a nossa rápida apresentação, porque eu acho que o mais importante é a gente disseminar um pouquinho do que a gente está fazendo, do que o Recife 500 anos pretende trazer para todo mundo, né? Qual é a cidade que a gente está sonhando para 2037. Eu acho que a gente tem, especialmente nesse momento de pandemia, onde estamos presos aí a esse tipo de encontro virtual, nós temos aí nossas redes no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, para vocês seguirem, participarem, opinarem, né? Acho que são canais importantes aí para a gente dialogar, né? Além desses encontros que a gente tem feito virtualmente, mas eu recomendo e peço que vocês nos sigam nas nossas redes. E agora vamos ouvir nossos debatedores para esquentar um pouquinho essa nossa conversa, né, Flávio? Isso aí, Marco. Marco, obrigado pela fala. Estou vendo que não é só sonhar, né? Tem que dar ordem aos sonhos. E parece que o projeto está dando ordem aos sonhos para que a gente construa uma cidade melhor para todos nós. Bom, isso agora aí, Flávio. Só um complemento, assim, o plano, ele precisa ter essa concretude para poder dar uma aquecida, para as pessoas verem que, assim, especialmente para as camadas mais pobres da população, é muito difícil você discutir 2037 quando você tem demandas tão urgentes na porta de casa, né? Então, mas a gente trazer um pouquinho da realidade para hoje é importante, além, obviamente, do planejamento, e é bom deixar muito claro que o plano não é um plano urbanístico, o plano é uma estratégia de cidade. A gente está falando de saúde, de meio ambiente, de urbanismo também, de arquitetura, de empreendedorismo, enfim, uma estratégia de cidade e a gente precisa de todos para poder implementá-lo. bom, agora eu gostaria de ouvir Geraldo Marinho, que também é arquiteto, é consultor em planejamento e gestão de cidades, foi professor da UFTE durante 25 anos, ensinou a Marco Batista e a um bocado de arquitetos que estão por aí. Vem trabalhando com... Nossa cidade aí, vamos embora. Opa! Você entregou nossa idade. Vem trabalhando com plano estratégico urbano e regional. Antes de começar, a gente estava conversando sobre o planejamento da região metropolitana do Recife, que ele participa. Trabalhou no plano Maceió mais 25, Campina Grande 2035, SUAP 2030, plano diretor de vários municípios. Boa noite, Geraldo. Com você a palavra para falar aí sobre o Recife, sobre os 500 anos, sobre planejamento. Boa noite, pessoal. Queria, em primeiro lugar, agradecer à CREA essa oportunidade da gente poder participar desse debate. Particularmente a Marquinho aí pela exposição, que foi legal até para me atualizar a respeito do andamento do Recife 500 anos, e também aos colegas Maurício e o pessoal do CREA todo que está aí presente. E eu queria começar discutindo um pouquinho o tamanho do desafio de uma proposta de planejamento de, digamos, médio e longo prazo. Até porque não é tão longo prazo assim, porque 2037 é daqui a pouco, né? Então, assim, isso até coloca, na minha avaliação, algumas metas em jogo. Eu acho um pouco difícil alcançar algumas metas que estão colocadas ali nesse prazo, que eu não considero de tão longo prazo assim. E aí eu queria conversar com vocês, primeiro, falando sobre duas questões relevantes quando a gente aborda planos estratégicos num horizonte temporal maior. A gente teve a oportunidade, tanto no Recife 500 anos, como no PDUI, o Plano Metropolitano que a gente fez recentemente, a gente teve a oportunidade de discutir alguns planos, inclusive fora do Brasil, para a gente analisar, comparar a forma de abordagem, a estratégia apresentada,
o, o tipo de argumentação e a metodologia desenvolvida, que é interessante para a gente ter como referência o que está se discutindo no mundo em relação a essa dimensão de planejamento. Mas eu queria questionar dois grandes eixos que me afligem quando a gente fala em planejamento. O primeiro deles é factibilidade, né? Me preocupa muito como é que a gente é ou não capaz, ou melhor, como será capaz de transformar essas coisas desejadas em ações concretas que efetivamente revolvam, né, a nossa realidade e ofereçam um novo patamar de qualidade. O segundo diz respeito à legitimidade e representatividade, que é sempre um ambiente delicado, porque é político, né? E sempre muito controverso, porque, na verdade, assim, na voz de quem é gestor ou na voz de quem planeja, há sempre uma visão e está mexida com o próprio envolvimento individual que cada um tem ali, há sempre uma visão de que o plano foi muito participativo, ouvimos 3.000 pessoas, questionários de não sei quantos, entrevistas e tal. A gente tomei parte de alguma porção dessa elaboração aí, mas a gente sempre tem uma voz de oposição dizendo que nada disso aconteceu, não foi bem assim, e não é essa expectativa que a gente tem e tal. E é um desafio para a gente que planeja, ou para quem é gestor, essa conciliação de expectativas e de reconhecimento, de legitimidade e de representatividade. Eu sinto no Recife 500 anos uma coisa muito forte de uma intenção inovadora de abordar a cidade de uma nova forma, né? E a proposta do ponto de vista metodológico, a forma de exposição dos argumentos, inclusive e tal, mas eu tenho um certo receio de o quanto esse plano, de fato, representa a voz de tantas pessoas assim, porque, na realidade, eu não consigo ver quantas pessoas conhecem a existência desse plano. E aí entram dois fatores: a capacidade nossa de comunicação e o ambiente político, às vezes, exageradamente controverso. Então, assim, eu gosto, Marquinhos, quando você falou daquelas 6 transformações, que eu acho que eu não vi no documento. Eu acho que isso foi uma inovação recente dessa revisão que vocês fizeram, né? Eu lembro das palavras-chave: reunir, reviver, reinventar, e eu gosto muito desse mote dos 6: conectividade, cidade viva, cidade dos encontros, decisão informada, primeira infância, cidade das obras. Primeira infância, que é uma coisa que foi colocada desde os primeiros momentos, quando se fez a retrospectiva para chegar ali. E eu sinto também que tem um enorme esforço entre, que foi um dilema na nossa análise da realidade, quando a gente fez a retrospectiva, que é o que a gente chamou de um passivo gigantesco. O Recife, em alguma medida, está no século XVIII ou XIX, né? Pelo tamanho do buraco de algumas carências, e a gente querendo falar de internet das coisas, precisando falar de inovação, precisando falar de desafios ambientais emergentes, e a gente tem, ao mesmo tempo, uma dívida grotesca em termos habitacionais, em termos de saneamento, que às vezes puxa a gente para trás, porque eu preciso dar algumas respostas de coisas que são pauta do século XIX e XX, né? E eu estou aqui no século XXI, querendo passar pela minha garganta ali. Então, assim, eu acho importante a predisposição metodológica, como o Plano Recife 500 anos se colocou para abordar de uma forma diferente. E aí, diferente, não inédita, porque a gente percebe que ela está em conexão com os outros planos internacionais que a gente andou estudando, alguns planos aqui mesmo no Brasil e tal. E alguns aspectos eu considero imprescindíveis do que você colocou aí. A questão climática, parecia 20 anos atrás uma coisa de uns malucos visionários, e hoje está batendo, para quem viu a televisão ontem ou antes de ontem,
o índice de chuva nesses anos acumulados que foi apresentado essa semana num documento, é assustador o que aconteceu do ano 2000 para cá, a redução de volume de chuvas. Ao mesmo tempo, quando a chuva chega, deixa a gente sufocado no alagamento e nas barreiras que vão caindo e tal. Então, esse é um aspecto que é fundamental. Às vezes, esse aspecto entra em conflito com demandas muito concretas de uma população carente. Eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, e meu transporte público de qualidade, sem contaminação de Covid, né? E eu sinto uma distância muito grande entre o que às vezes é o bom lastro da proposição de um plano e o cotidiano de uma gestão. E aí não estou cobrando de você, primeiro porque você não é prefeito, né? Mas assim, eu queria que você refletisse um pouco sobre esse desafio de tornar viáveis as coisas, e aí eu vou falar uma coisa que tem a ver com a minha percepção de você. Você apontou algumas ações emblemáticas, que elas são ilustrativas, elas representam potencial de transformação. Às vezes, coisa miúda, quando eu falo de um barco movido a energia solar e tal, isso pode ter pouca repercussão, mas ele é ilustrativo de uma predisposição transformadora, né? Aí eu pergunto, por exemplo, e o projeto de navegabilidade do governo, tanto investimento, não sei o quê? Às vezes parece que a gente começa a colocar pautas inovadoras e esquece dos tropeços que a gente teve há pouquíssimo tempo atrás e que estão, de alguma forma, interrelacionadas e sumiram da agenda, e a gente não pode fazer de conta que esse trem não existe. Assim como, por exemplo, os corredores de BRT. Você aponta uma das suas 6 transformações, a Cidade dos Encontros, fala da mobilidade, fala dessa modernização da mobilidade. Os planos de adaptação setoriais que você promete aí para um futuro próximo abordam a questão da mobilidade, e eu acho que a gente está num atraso intransponível. A gente está correndo atrás do rabo. Esse consórcio que a gente tem aí é um monstro, né? É um desastre. Desculpa, Maurício. Eu sei que você não tem nada a ver com ele, mas você está lidando com ele no cotidiano. Mas, assim, é um desastre. E cada vez que a pandemia avança, parece que puxa, né, pelo pescoço esse aspecto crítico. E eu sinto essa distância muito grande entre a proclamação de um planejamento desejado de longo prazo com a nossa capacidade cotidiana de gestão e de implementação. Você, Marquinhos, tem um passado marqueteiro, né? E eu acho que ele vem positivamente quando você aborda ações emblemáticas, quando você fala de prototipagem. É a ênfase de mostrar um fazer possível, que eu acho que é muito importante, e que, por outro lado, talvez a política tradicional não é capaz de incorporar esse tipo de coisa. Essa experimentação, essas pequenas ações, elas são irradiadoras e são, portanto, fundamentais. E esse é um outro ponto que eu também queria que você abordasse. Assim como, quando você fala numa retaguarda lá da gestão de dados georreferenciados e tal, a gente tem, apesar de Recife ter tido algumas iniciativas de dados abertos, eu considero que nessa retaguarda a gente ainda está muito atrasado, né, de colocar a academia, de colocar os meninos, os estudantes e tal, com um balaio de dados disponíveis que a gente tem, tão trancados, mal distribuídos, mal pensados, e a gente precisa dar esse salto, né? Então, assim, eu queria te provocar para que você falasse para nós sobre o desafio de fazer isso possível, o desafio disso ser, de fato, a voz do cidadão. Eu considero o Plano 500 anos um ilustre desconhecido da cidade do Recife. Bom, Eu vou agora ou deixa pro final? vamos ouvir a fala de todo mundo, Marco. Tá. Dá para ser? E Você que depois, escolhe. pronto. Então vamos seguindo em frente. E queria agradecer a Geraldo Marinho, que provocou. Ele citou Marco é a réplica e tréplica, mas vamos logo para o engenheiro. 2 arquitetos falaram e a ideia é quanto a engenharia pode contribuir para um projeto desse novo Recife, sonhado por todos, e que quer se dar uma ordem para que a gente possa chegar lá, prioridades. E engenheiro é bom nisso. Por isso que a gente está aqui hoje com o engenheiro civil,
Maurício, que é engenheiro civil na área de transporte e gestão de infraestrutura urbana, é professor de graduação e pós-graduação em engenharia civil no CTG da UFPE, é pesquisador do CNPq, é consultor e projetista em infraestrutura de transportes, foi conselheiro do CREA e foi presidente do Sinaeco. Maurício, com você a palavra para provocar também. Bom, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite a você, Flávio, obrigado pelo convite de estar novamente no CREA, um lugar onde eu estive por 3 mandatos, 2 como titular e 1 como suplente, né? Onde eu fiz muitos amigos, cumprimento o Roberto como um símbolo da amizade que a gente tem com o CREA, como ex-presidente. Bom, então eu fiz a leitura do Marcos, de todo o documento que está disponível na internet, né? O documento do Recife 500 anos. E, logicamente, um pouco do que eu vou falar aqui tem a ver um pouco com o que eu li, né? Eu fiquei muito satisfeito, por exemplo, que eu ia chamar a atenção, que eu não vi no documento, que eu também fiz uma leitura, assim, não muito... Fiz uma leitura rápida, uma leitura de 2 dias. Eu não vi referência no documento às ODS. E agora as ODS são a base, né, da justificativa do projeto, uma das bases da justificativa do projeto. Isso é muito bom, porque está todo mundo, digamos, as universidades, todo mundo está pesquisando e fazendo um link, uma associação com as suas pesquisas e o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Então, diante disso, eu já passo, logicamente, a fazer o primeiro elogio de ter, vocês já estão na fase de revisão, que eu não sabia, né? Isso é bom, tá incorporando essas ideias novas. Bom, então, eu vou falar um pouco como engenheiro, né? E aí, lógico, a minha experiência, tanto prática como acadêmica, em engenharia e em infraestrutura, me dá uma leitura do Recife do ponto de vista da cidade, digamos, a cidade fisicamente e operacionalmente e funcionalmente, né? Então, a gente vê, por exemplo, Recife é uma cidade que 53% da população mora em ocupação informal. A população dessa ocupação informal é maior do que a população da cidade, é maior do que os 50%, ou seja, se 53% moram em morros ou alagados, a população é maior do que isso. Então, é fundamental focar a atenção nessa população. É claro que em todo o projeto Recife 500 anos, eu vi muita preocupação com o resgate da população em situação de carência. Então, ninguém se orgulhará no futuro de uma cidade que não consegue resgatar minimamente as condições mais básicas de infraestrutura e de condição de vida e de saúde, como o Buga falou agora há pouco. Ou seja, a gente tem algumas agendas não cumpridas, a agenda do século XIX, porque o saneamento do século XX é a agenda que a gente já devia ter cumprido. Então, a gente tem essa dívida e a gente tem que focar no planejamento em resgatar, principalmente, essa dívida tão grande com a população, com a cidade. Eu li o documento e encontrei, acompanhei um pouco a metodologia, né, de usar grupos focais, né, que é onde você extrai ideias e extrai, digamos, insights relevantes sobre as discussões que são colocadas, e em cima disso eu destaquei aqui 3 conclusões que vieram, está no começo do documento, dos grupos focais. Uma primeira conclusão é que existe um certo ceticismo com relação às condições que a cidade está hoje, ou estava na época que estava sendo iniciado o processo de planejamento. O Recife já foi melhor, então é uma coisa que foi muito forte por conta da degradação urbana, que infelizmente ainda a gente não vê ainda uma possibilidade de retorno, né? Então há perfeitamente um problema, a gente vê isso no centro da cidade, a gente vê isso nas periferias também. O segundo é uma visão positiva, que há potencialidades, há condições de transformação, né? E o terceiro é isso que Buga representa muito bem, que é a dimensão metropolitana. Não se pode pensar no Recife sem se ver Recife como parte de uma região metropolitana, né? Então, o planejamento tem que ser feito dessa maneira. E assim foi feito o PDUI, né? Que é posterior ao planejamento do Recife 500 anos.
Então, o trabalho ele tem um mérito muito grande, né, de reunir tantas pessoas, de levantar tantos questionários e, logicamente, trazer novas ideias à discussão e estruturar essas ideias em projetos. Isso é a grande questão que a gente está aqui para discutir. E também, na minha leitura, eu percebi algumas coisas que estavam aparentemente assim desatualizadas. É como o dinamismo das cidades é tão grande que as agendas mudam muito rapidamente. Então, eu tentei extrair dessas agendas mais recentes, principalmente na área de mobilidade, que é a área que eu trabalho mais, questões que não estão, pelo menos, explícitas no tratamento do plano. E eu vou detalhar um pouco elas. Né? Então, olhando pelo lado da engenharia, que a gente aqui representa no CREA, os principais problemas do Recife estão na mobilidade, no saneamento e na drenagem. A gente não precisa ir muito longe, a gente sabe que nosso trânsito, nossa mobilidade, nosso sistema de transporte está entre os piores do país, das grandes cidades do país. O esgotamento sanitário, a mesma coisa, 30% é um número quase uma constante universal, não passa disso. 30% com coleta e tratamento de esgotos. Por mais que a gente esteja hoje na vigência de um contrato de PPP, que ainda não, me parece, ainda não conseguiu mudar muito isso. Estou sendo injusto, alguém depois me corrija. Então, a gente tem um sério problema de saneamento e um sério problema de drenagem. A nossa cidade para quando chove muito. Não? Quantas vezes a universidade teve que parar porque o sistema de transporte da cidade travou em função dos alagamentos nos corredores? Então, eu vou falar um pouco sobre esses três temas: mobilidade, esgotamento sanitário. E, logicamente, vocês vão perceber que com muito mais desenvoltura na mobilidade, que é a minha área, do que nas outras áreas que eu tenho alguma experiência, mas não é a minha área de especialização. Quando eu olhei os projetos, né, os 62 projetos que são indicados como a primeira saída, vamos dizer assim, do plano, a gente vê muita coisa interessante, né, sobre investir nos corredores, BRT, concluir os BRTs que estão incompletos, Norte-Sul, Leste-Oeste, implantar as tecnologias ou os corredores que faltam, Avenida Norte, Agamenon, Avenida de Carvalho, outros mais, quer dizer, Rui Barbosa, Rosa e Silva, etc. Então, infraestrutura. Adequar a infraestrutura viária estrutural, as perimetrais, né, a uma função de corredor de transporte. Elas não foram projetadas assim quando foram projetadas no passado. E, principalmente, implantar o arco metropolitano. Está lá como as ações que são essenciais para acontecer nesse horizonte de até 2037. Fala-se também, está lá como um dos projetos, implantar a integração temporal e restaurar o metrô, do ponto de vista físico-operacional. Mais veículos, melhores condições das estações, etc. Quando a gente olha esses projetos, a gente vê que tem algumas agendas que são não mais emergentes, tão emergentes quanto essa, ou complementares a essa. Por exemplo, em muitas oficinas de trabalho que acontecem, existe, eu diria, até uma subrepresentação do pessoal que é usuário de transporte público. E uma representação mais forte das pessoas que representam as pessoas que são os cicloativistas, os ciclistas. E que isso é muito bom. E eu digo, toda vez que eu encontro o pessoal da Amiciclo, eu digo, vocês são muito competentes, porque vocês estão presentes em todos os fóruns e vocês conseguem fazer a agenda que vocês acreditam, que eu também acredito, avançar. Isso é competência. Né? Mas eu noto que o transporte público fica um pouco fora do foco como a coisa mais importante para uma cidade se movimentar. Ele é insubstituível. Né? Então, priorizar o transporte público é essencial. A rede de transporte público que a gente tem, a gente não vai chegar com essa rede em 2037 nunca. Essa rede tem que se redesenhar porque os fluxos estão sendo modificados. O uso do solo e a dinâmica urbana modifica as regiões com maior fluxo. O centro da cidade não é mais o centro de atração de viagem que já foi nos anos 50, 60, 70, 80, 90 e até talvez, até por aí. Os fluxos estão se redistribuindo na direção das ligações transversais. Então, é preciso redesenhar a rede. O próprio plano de mobilidade, que está atrasado, que tem a obrigação de fazer isso, né, de pelo menos sugerir um modelo de rede. Eu sei porque eu participei e discuti algumas coisas com as pessoas no ano passado.
precisa redesenhar a rede. Essa rede não chega em 2037. Outra questão essencial, a gente não fala só de engenharia, rede, a gente não fala só de obra, a gente não fala só de operação. Como é o financiamento do transporte público? Esse é o modelo, esse modelo que está aí, acabou, faliu. E agora, com a pandemia, ele mostrou de vez que ele não tem saída. O modelo de transporte, onde a tarifa paga todos os custos, isso é um absurdo. Isso não é assim. Nos países importantes do mundo, não é assim que funciona. Há um subsídio ou uma contribuição privada para que as cidades tenham transporte público. Então, não adianta a gente ficar dizendo que a gente vai ter transporte de qualidade porque a gente quer, se a gente não criar modelos e meios de financiamento. Que meios são esses? Vamos ler lá a lei de mobilidade, que ela mostra, a Política Nacional de Mobilidade mostra que o transporte tem que ser financiado pelos usuários e pelos os beneficiários indiretos. E quem são os indiretos? São aqueles que não usam porque não querem, se beneficiam do usuário do transporte e usam seus carros. Ou então os grandes geradores de tráfego, ou então os grandes empregadores também, então os grandes shoppings. Então isso tudo precisa participar do financiamento dos transportes, porque o transporte não pode, o transporte agora, só para vocês saberem, desde 2012 que a demanda cai aqui na região metropolitana e ela cai sistematicamente quase 5% ao ano. Com a pandemia, nos primeiros dias caiu 80%, recuperou um pouco, mas quando a gente olha o mesmo mês de 2019, 2020 e 2021, essa redução há uma perda de 30%. Então, como é que uma tarifa pode financiar um custo de um serviço que os custos sobem e os usuários diminuem? A tarifa é essa conta, custo dividido por usuários pagantes. Então, essa tarifa tem que ser objeto de mudança. Não dá mais para continuar com tarifa, o usuário pagando a tarifa sozinho. Tem que ter subsídio e tem que ter financiamento por via indireta. Isso é um problema crucial para a gente poder pensar em transporte de qualidade. O sistema SEI, a gente tem um sistema muito bom, o sistema com integração, com uma tarifa quase que única, mas ele também está começando a chegar ao seu esgotamento. Ele precisa ser repensado. Não é só a integração temporal que resolve. Ele tem que ser pensado de outra forma. Então, tem que estudar novamente a melhor forma para o SEI, ou fazer sistemas mistos. Outra coisa que é essencial, entrou no Brasil desde 2014 o transporte por demanda, o transporte por aplicativo. Isso tem uma atratividade enorme para as pessoas. Há cidades do Brasil, como Fortaleza, Goiânia, pelo menos essas duas que eu sei, que estão testando o modelo de transporte por demanda usando aplicativo, usando o ônibus. Ou seja, atraindo novos usuários para o sistema de transporte público, ou para o sistema de transporte por ônibus. Então, tem que tentar usar o transporte por demanda, porque senão o sistema Uber e a 99 e outros vão ficar tirando o usuário da demanda de transporte público, complicando cada vez mais os custos e não contribuem. Quer dizer, os 99, Uber, etc., tem que ser um desses beneficiários indiretos que tem que contribuir para financiar o transporte público. Sobre o metrô, não basta o metrô ser requalificado, estações novas ou vagões novos, ou equipamentos novos. Não. Tem que pensar, esse modelo de gestão que está aí funciona? Ele não funciona. Esse problema do metrô está sendo jogado para frente, né? Tem que ter uma solução. A gente só vai pensar em ter um sistema de transporte por metrô que seja sustentável quando houver uma mudança do modelo de gestão. Isso tem que ser uma preocupação para a gente poder pensar romanticamente imaginar que é possível apenas querer as coisas e não saber como fazer. Outra coisa, a gente fala de mobilidade sustentável, e aí a gente sempre associa a mobilidade sustentável aqui no Brasil a modos ativos, ou seja, caminhadas e bicicletas. Mas o modo sustentável, além desses, que são muito importantes, também é mudar o sistema de transporte dos veículos para elétricos. É preciso, por exemplo, Bogotá começou um sistema de transporte BRT no ano 2000, por 20 anos teve a concessão, em 2020 houve uma nova rodada de concessão para renovar. Eles disseram, bom, a gente já deu o passo do BRT, qual o próximo passo? Veículos elétricos. Então, na licitação, eles pediram que um percentual dos ônibus
gradativamente passe a ser veículos elétricos, porque é questão de redução de CO2, redução de poluição, etc. Então, não pode não colocar essa questão em discussão como uma estratégia, como uma diretriz. Quando a gente vai para os modos ativos, que são muito importantes, né, para que os modos ativos sejam mais seguros, principalmente as bicicletas, e também para que o transporte público seja mais ágil, é preciso reduzir os veículos nas ruas. Não tem outra forma. O nosso sistema viário de Recife é muito pobre. Por exemplo, o corredor Rosa e Silva Rio Barbosa, eles têm praticamente 3 faixas de tráfego. E aí é difícil, quando você tem como Boa Viagem quase 10 faixas indo, 10 voltando, se contar todas as vias, é fácil tirar uma indo e outra voltando e dá para o transporte fazer uma faixa azul. Eu quero ver fazer uma faixa azul é na Rosa e Silva e do Rio Barbosa, tirar uma faixa de 3. E isso só pode ser feito por decisão política. Por quê? Porque o transporte público só vai melhorar e só vai ser atrativo quando ele for mais rápido. Ele não pode ficar travado no trânsito. E essas faixas de ônibus têm que ser estendidas, faixa exclusiva, a todos os locais que passam ônibus, pelo menos 40 ônibus por hora. Acima disso, já vai gerar um problema para os transportes públicos. Então, reduzir o uso do automóvel significa criar custos adicionais ao uso do transporte. Assim, a palavra é clara. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele diz o seguinte, que é facultado ao município cobrar pelo uso da via. Então, tem que cobrar pelo uso da via, pelo uso da via circulando, pelo uso da via no estacionamento. Então, esses recursos podem ajudar a financiar o transporte público, que é prioridade. Então, não vamos dar prioridade ao transporte público se a gente não resolver o problema do financiamento. Se não resolver o problema de que o financiamento do transporte público tem que ser via o transporte individual também, né? E aí também vocês falam, e falaram muito bem, a questão dos morros, né? Me parece até que estava indicado até para 2025, alguma solução de média capacidade dos morros. Então, tem que estudar bem a região dos morros. Já tem, na Colômbia, experiências lá em Medellín, de teleféricos, escadas e tudo mais, mas a gente não pode transportar uma solução de um país para outro, de uma cidade para outra, sem considerar certas particularidades, para não fazer só projetos para efeito de demonstração, que atende uma faixa e deixa 90% fora, né, do sistema. Bom. Maurício, Oi? queria que você puder ir fechando o raciocínio, que ainda vou ter que passar a palavra para Roberto, e ainda então a gente volta para a Marta. Tá ok. Eu vou me limitar à parte só de mobilidade, tá certo? Eu vou encerrar em mais 1 minuto, tá ok? Eu vou ficar em mobilidade. Tá. Então, é fundamental, por exemplo, no caso da gente ter um sistema de transporte eficiente, cidades modernas, tem o sistema de ITS, que chama Intelligent Transport Systems, que é um sistema de controle semafórico controlado por computador, um sistema de buscas de melhores rotas, tudo que o sistema lá do Waze faz, é preciso estar estendido e ser feito sob controle público. Outra coisa importantíssima que a gente está discutindo lá na universidade, com relação a aumentar a atratividade do transporte público e passar o problema da Covid, né? É aplicativo de transporte com informação em tempo real para a população. Ou seja, a população nunca sabe se o ônibus que vem está cheio ou está vazio. Então, se ele quer se proteger da Covid, se for o caso assim, do problema atual, ele pode consultar no aplicativo dele o ônibus e ele saber quantas pessoas vêm no ônibus, se ele vai naquele ônibus ou não, se ele espera mais tarde. Então, todo o sistema de transporte, hoje, no mundo, e vários países da Europa têm isso, são sistemas de informação que dão ao usuário toda a informação que ele precisa para que ele faça escolhas, digamos, naquele momento, para a necessidade que ele tem. Então, resumindo, a mobilidade precisa de um choque de financiamento, um choque de inovação na área de sistemas, um choque na área de redução do automóvel de forma objetiva, não é apenas eu vou aumentar a ciclovia, aumentar isso, tudo isso é importante, mas tem que diminuir o fluxo de automóvel nas ruas. Então, vocês desculpem se eu, primeiro, foquei só num ponto e não consegui ir adiante na minha conclusão sobre saneamento e drenagem. Mas eu acho que isso é um assunto que eu acho que o Roberto pode também abordar, e se houver tempo, eu posso, no final, falar de novo.
Ok? Então, Bom, obrigado a vocês pelo tempo. nós é que agradecemos a fala de um tema que é tão instigante. Todo mundo vive o problema do trânsito, todo mundo sofre com os engarrafamentos. Realmente é um tema que merece um debate inteiro sobre o trânsito. E agora, para fazer a última fala da noite, depois a gente vai ter ainda perguntas do público, tem muita gente, está o tempo todinho com 80, 90, 70 pessoas, 80 pessoas, muita gente, depois vou citar um bocado de nome aqui. A fazer a última fala de hoje, recebemos um amigo que eu fiz na vida, o engenheiro civil Roberto Muniz, tem especialização em engenharia de transportes pela UFPE, foi presidente do CREA, do SINAECO, é o diretor-presidente da Geosistemas Engenharia, uma conceituadíssima empresa no mercado da engenharia. Boa noite novamente, amigo Roberto. A palavra agora é sua. Fechado o microfone, Roberto. Opa, desculpe, pessoal. Boa noite, Flávio. Boa noite, meu amigo Marco Batista, presidente da Ares. Geraldo Marinho, meu amigo Buga, né? E meu amigo pessoal Maurício Andrade, e a todos que estão aí participando. O Flávio citou aí 80, 90 pessoas. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui. A minha fala inicial é de agradecimento. Agradecimento ao nosso presidente Adriano Lucena por nos propiciar esse momento e me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês discutindo o futuro da cidade do Recife através desse projeto Recife 500 anos. Adriano, você tem um início aí muito forte da sua gestão. Eu sou amigo pessoal de Adriano, tenho acompanhado o projeto desde a eleição dele, onde nós demos todo o apoio para que ele chegasse onde chegou. E agora, efetivamente, no início, eu tenho uma expectativa extremamente positiva sobre essa gestão de Adriano nos próximos 3 anos. Adriano tem um propósito muito firme de voltar o CREA a ser o protagonista institucional da engenharia pernambucana, do desenvolvimento da cidade do Recife, do Estado, né, de trabalhar, de que o CREA venha trabalhar a serviço da engenharia, dos seus profissionais, das suas empresas, em defesa da segurança da sociedade e de ajudar e contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, né? Ele entra numa fase difícil, né, mundial, nacional e estadual, pernambucana e da cidade do Recife, enfrentando essa pandemia que a gente está aí, é horrível, mas como bom engenheiro que sou, ou como engenheiro que sou, a gente nunca esmorece, né? E temos já esperança que isso passará e que a gente vai continuar como seres humanos aí a nossa vida e nos recuperar de todo esse trauma, né? E Adriano começa bem, veja bem, nós estamos fazendo aí talvez a quarta ou a quinta CREA Convida, o quarto ou quinto CREA Convida, nesse nível, né? Veja, começamos com o Silvio Meira, né? Adriano convidou inicialmente para abrir esse processo, Silvio Meira, começou muito bem. Ontem nós tivemos o CREA Convida no Dia Mundial da Água com a nossa presidente da Compesa, né? Tivemos um CREA Convida de muito sucesso. E hoje estamos aqui discutindo, e até agora eu espero que eu possa ajudar a continuar assim, um debate e uma conversa de alto nível sobre o futuro da nossa cidade. Então, a gente tem que entender que estamos aqui na frente dentro de uma estratégia, e eu acho que com menos de 90 dias, Adriano já consegue recolocar o CREA, né, na pauta da cidade do Recife e do Estado, né? Então, minha palavra inicial são essa, de agradecimento e de incentivo, Adriano. É isso mesmo, né? É difícil, não é fácil, mas é difícil. Mas é isso que deve ser feito. Você montou uma boa equipe, temos Flávio aqui conosco, mas atrás dele tem muita gente boa. E estamos aí nessa área de comunicação com Ciara Carvalho, né, dando um show lá de comunicação, já colocou o nosso CREA na pauta da mídia aí, estamos já servindo já de fonte,
né, de várias coisas. Ciara, parabéns pelo trabalho. Então, essa é a minha fala inicial, mas aí, abordando a questão do Recife 500 anos, e aí relendo aqui, esse projeto Recife 500 anos, as contribuições da engenharia de Pernambuco para a implementação das ações, é, a minha preocupação, antes de começar aqui, Marcos, era como fazer esse contraponto entre Recife do futuro e Recife do presente, né? É uma preocupação minha muito grande. E ela continua presente, a minha preocupação, mas em relação à minha fala, eu fico totalmente tranquilo, porque depois do que Geraldo Marinho falou de suas preocupações e o que Maurício falou também, eu já me sinto contemplado com essa questão de a gente estar olhando agora o seguinte: poxa, a gente quer chegar em 2037 com essa cidade, mas onde estamos hoje? E em que nível a gente avançou nesses últimos 5 anos ou 3 anos, né? O Buga colocou isso muito bem e Maurício deu uma grande contribuição, ficando, como ele disse, só na mobilidade. Maurício, não é só na mobilidade. A mobilidade é tão grande que você nunca vai conseguir sair dela, principalmente você que adora, né? E eu também. Então, Flávio já disse, isso merece outro CREA Convida, né? Mobilidade e Recife. Então, nesse aspecto, eu me sinto contemplado da discussão entre o Recife do presente e o Recife do futuro, né? Mas quero reforçar a preocupação do Maurício e do Geraldo, de que isso precisa estar na pauta, né? Eu estou muito animado, viu? Apesar de toda essa crise, eu estou muito animado, não, mas eu estou bastante animado. Eu, sinceramente, conheci agora recentemente o nosso prefeito da cidade de Recife, que fez um gesto muito significativo quando a Adriano pediu uma audiência com ele lá na prefeitura, e ele, como bom engenheiro, disse: não, eu vou no CREA. E foi ao nosso CREA, tivemos uma reunião no CREA com o prefeito da cidade. Marcos, eu acho que você já tocou isso, nós temos uma jovem liderança muito ativa e proativa. Eu estou assim, com uma expectativa muito positiva no sentido dos próximos 4 anos da gestão da nossa cidade e principalmente do olhar dele sobre o projeto Recife 500 anos. Eu sei, né, eu preciso dizer aqui, eu sou conselheiro também da Aires, né? Eu conheço esse trabalho que Marcos fala aí, porque estou lá junto com o Marcos no conselho, né? E eu entendo que a gente tem hoje um prefeito disposto a olhar o livro, que falar em livro, estou com ele aqui, viu, Marcos? Eu sei que está no meio digital, eu tenho ele também no meio digital, mas eu gosto muito desse aqui. Como o Maurício Andrade e Buga, li um bocado desses 2 últimos dias, né? Então, há uma expectativa muito positiva para os próximos 4 anos, da minha parte, nesse sentido, na confiança que eu já deposito no nosso prefeito, né? Em relação ao que nós falamos aqui, primeiro eu quero elogiar a fala de Marco Batista. Essa palestra que Marco faz, ela para mim é muito elucidativa do que é o projeto, né, em si, o método, a forma, né, que foi desenvolvido. Aí eu também preciso elogiar a Buga, que participou ativamente dessa construção, né, a CEPLAN e a Macroplan. Quero agradecer a oportunidade de ter participado. Meu nome está no livro lá, isso me dá uma satisfação, uma honra muito grande, né? Marcos falou de um tema muito importante para mim, um dos projetos que é a arquitetura e engenharia consultiva, é um dos projetos estratégicos. A minha luta pessoal lá, quando a gente estava construindo para que fosse, saindo esse arquitetura e engenharia consultiva de dentro de uma caixona chamada construção civil, né? Nós somos um segmento importantíssimo, a arquitetura e engenharia construtiva, com muito orgulho participo dele desde que comecei a estagiar, mas que fica às vezes dentro da caixa. Eu acho que os gestores do projeto entenderam muito bem isso. E eu queria tocar agora nos pontos, é o seguinte, onde a gente pode contribuir. Antes disso, eu queria saber onde a gente está inserido, onde é que a engenharia está inserida no projeto Recife 500 anos. Eu fiz uma leitura, Marcos e todos aqui, Buga e Maurício, e cheguei à conclusão de que em quase tudo, né? Ou seja, fiquei muito orgulhoso relendo o processo que foi construído. Nós temos aí, como o Marco falou, seis grandes transformações a serem feitas na cidade. E 17 caminhos estratégicos precisam ser percorridos para conquistar essas 6 grandes transformações, tá certo? E nesses 17 caminhos estratégicos,
foram definidos que tem 62 projetos estruturadores. Projetos concretos, está escrito o que é. Aí eu fui olhar os 17 caminhos, né, e cheguei à conclusão que a engenharia está envolvida diretamente em 8 caminhos estratégicos. 8 caminhos. Eu até anotei aqui, e para não dizer que eu sou mentiroso, eu vou rapidamente, apesar de Flávio já está com a hora meia estourada, dizer dos 17 caminhos estratégicos, quais são que a engenharia está envolvida diretamente. Primeiro, o 1, cidade-parque. É arquitetura e urbanismo e engenharia pura. Segundo, a habitabilidade. Habitabilidade é arquitetura e engenharia pura. Cidade para negócios com integração metropolitana. Estamos envolvidos. Resiliência ambiental. Não se faz isso se não tiver uma grande engenharia. Como é que se consegue resiliência ambiental numa cidade que Maurício estava falando inicialmente, que está na cota zero, né? Como se diz, e que a gente tem que cuidar da questão da macrodrenagem e de nosso litoral. Como é qualquer e também com a questão ambiental, da redução do CO2, para que essa maré não suba aí 3 centímetros, né? Só suba, como diz minha filha lá em Londres, o papai não pode subir nem 1 centímetro aí em Recife. Requalificação da infraestrutura urbana é o caminho 8. Infraestrutura com foco em transporte ativo, a fala de Maurício, totalmente engenharia. Cidade do conhecimento, engenharia. Rede de serviços equitativos. Então, veja, dos 17 caminhos estratégicos, diretamente nós estamos envolvidos em 8. Agora, veja, mais importante para mim, dos 62 projetos que precisamos implementar para transformar a cidade do Recife e chegar em 2037 no que sonhamos, nós temos, na minha visão, 32 projetos estruturadores que a engenharia está envolvida diretamente. Eu não vou falar dos 32, né? Apesar da minha vontade, como falou Flávio, tem 80 engenheiros aí participando, e eu queria deixar ele bem orgulhoso, mas tem 32 projetos. E muitos, urbanização e saneamento, resíduos sólidos urbanos, macrodrenagem e resiliência às chuvas, resiliência às mudanças climáticas, cidade de baixo carbono, Parque Caparibe, integração da Orla Olinda, Recife e Jaboatão, regularização fundiária e habitabilidade, produção de moradia popular, reabilitação do Centro Expandido do Recife, e sai por aí afora 32 projetos que a engenharia está envolvida diretamente. Ou seja, se é para valer, ou a engenharia se envolve nesse negócio, ou ele não acontece, porque dos que eu falei aí para vocês, não dá para fazer sem engenharia, tá certo? Então, o que eu queria era isso, enfatizar a importância da engenharia pernambucana, né, e do CREA Pernambuco, para se ter uma participação ativa nesse debate da implementação dessas ações, desses projetos, para que a gente consolide esses caminhos. Então, a minha visão, a minha fala aqui é de citar primeiro a engenharia pernambucana, que, sinceramente, esteve à margem da construção do projeto. Isso aqui, salvo algumas exceções, e eu me coloco nelas, foi feito sem a participação de engenharia. Eu não estou procurando responsáveis, e talvez esteja até na gente mesmo, mas o fato é que, mesmo a gente estando lá, foi nos colocado uma grande responsabilidade, que é pela implementação, na medida em que mais da metade, seja dos caminhos e seja dos projetos, a gente tem uma participação direta. Então, eu diria aí para meu amigo Adriano Lucena, que deve estar nos assistindo, que a responsabilidade do CREA, a partir de hoje, aumenta muito mais. E a responsabilidade da engenharia multiplica, porque agora a gente pelo menos sabe que nós somos responsáveis por isso, tá certo? Lógico que juntando todos os atores, mas a gente precisa fazer acontecer. Então, nesse sentido, eu queria também, pela fala de Marcos Batista, da nosso presidente da AIS, dizer que eu entendi, se ele estiver errado, ele vai me corrigir, que a Aires tem um papel que passa por 3 pontos, tá certo? Um é aquele que é de fomentar a implementação desses 62 projetos estruturadores e consolidar os 17 caminhos estratégicos, tá certo? Então, veja, a Aires, na minha concepção, aí eu estou falando como engenheiro, mas estou falando como conselheiro também da Aires,
tem esse papel. Ela precisa ser o grande aglutinador, o animador do processo, fomentador, para que esses projetos sejam implementados. Ou, lógico, com todas as revisões necessárias, adicionamento dos novos, retirada dos obsoletos, que não tem mais sentido, porque faz parte, é um plano dinâmico, mas a AGE, eu acho que cabe a ela, a Agência Recife para Inovação e Estratégia, que foi o grande construtor desse documento, se preocupar em fomentar a sua implementação. Como disse Marcos, está lá escrito nos 62 projetos, seu responsável, está lá escrito. O responsável por esse projeto é fulano, ou é fulano, Beltrano e Cicrano, seja ele do setor público, Prefeitura do Recife, Governo do Estado, ou a mistura de Prefeitura e Governo do Estado, seja ele do segmento privado, através de seus clusters econômicos e sociais, está lá escrito. Pode ser que precise corrigir alguma coisa, mas está escrito. E está escrito qual é o projeto e está escrito onde é que ele se encaixa no caminho, nos caminhos estratégicos, né? Seja um ou dois ou três. Ou seja, sinceramente, foi muito bem feito o documento. Eu li, reli, cada vez eu gosto mais dele. Agora precisamos implementar. Então, é fácil implementar quando a gente tem um projeto bom, tá certo? Está bem organizado, né? Agora, o papel para mim da Ares, o primeiro é esse, é de fomentar isso, como ele está fazendo aqui com o CREA, incitando o CREA e a engenharia a vir para participar. A gente depois tem que ir para o CREMEP, OAB, universidades e Sinduscom, ADEME, sei lá, e outras e tal. O segundo papel é que Marcos falou muito bem, e Maurício enfatizou também, que é o do monitoramento das ações, da implementação, né? Saber que ao longo da temporalidade, desse tempo que a gente tem, se está seguindo o cronograma, se está seguindo o cronograma e está obtendo bons resultados, e aí as métricas, Marcos já colocou, né? Maurício estava preocupado inicialmente, mas depois Marcos colocou, são boas métricas, eu acho que pode incluir algumas outras, mas a gente precisa ter a AIDE monitorando isso, tá certo? É um trabalho complexo, mas a AIDE já se colocou aí. E o terceiro ponto é o que Marco fala, que é o prototipar o futuro. Dá bons exemplos hoje, que Marco mostrou alguns aí, que a gente já está desenvolvendo, a AIDE está desenvolvendo, que é prototipar. Dá bons exemplos numa escala menor, que pode ser escalada para a cidade toda, né, no sentido de a gente mexer, trazer as novidades. É possível fazer. E aí, Marco, nesse sentido, Maurício Andrade trouxe boas provocações no quesito mobilidade, tá certo? E a gente pode ouvir aí muitos outros. Maurício disse, pô, se Bogotá está fazendo isso, por que a gente não faz? Se não sei quem está fazendo, por que não faz? Então, é nesse sentido que a gente pode trabalhar bem. Então, para fechar a minha fala, o que eu gostaria de deixar aqui, eu não tenho essa procuração por escrito do Adriano, mas até para incitá-lo também, é que eu vejo que o CREA deve se colocar à disposição da Aires, né? Da Marco Batista, o CREA deve se colocar e deve fomentar na engenharia isso. O CREA pode ajudar eles nessa articulação dos diversos atores da engenharia de Pernambuco, e aqui para nós, posso até ampliar um pouco, porque confio em Adriano, não só da engenharia, mas dos diversos segmentos da sociedade, e ele já vem trabalhando nas lideranças dos outros segmentos, tá certo? No sentido de a gente fomentar a implantação dessas ações. O CREA pode ser um bom parceiro da ARES na fomentação, se existe essa palavra, né? No sentido de fomentar a implementação disso. Eu acho que esse é um papel que a gente pode desenvolver. E também, minha avó de dizer que o CREA pode também comprar essa ideia de, junto com a Ares e outros atores executivos, implementar ações, como a já vem fazendo numa escala menor. O CREA também pode associar essa Ares para, junto com outros atores que têm capital, recursos, desenvolver ações inovadoras, dando bons exemplos à cidade, tá certo? Lógico que no sentido de articulação. O papel do CREA é mais de articulação, ele não pode executar, né? Então, por final, eu deixo aqui a minha ideia e o meu desejo e o desafio que coloco, que a partir de agora a gente crie entre o CREA e a Ares um diálogo, um canal de diálogo permanente, né? Que isso aqui seja o pontapé inicial,
para que a gente realmente bote na pauta do CREA o projeto Recife 500 anos, olhando para a sua implementação. Como é que o CREA pode ajudar a comunicar melhor o projeto na engenharia, tá? Aprofundar essa discussão, tá certo? Então, a minha fala é nesse sentido, de a gente olhar no foco da implementação de uma forma estruturada e de como o CREA pode ajudar a AIDS a realmente executar bem o seu propósito dentro daquelas 3 linhas de fomentar, monitorar e prototipar. Então, essa é a minha fala. Muito obrigado. Bom, Roberto, queria agradecer e lembrar que não é só Adriano, é uma grande equipe que existe, inclusive de pessoas que estavam no CREA e que estão sendo bem aproveitadas, estão sendo valorizadas, estão trabalhando de uma nova forma dentro da gestão que Adriano comanda. Eu queria pedir a vocês o seguinte, Marcos fazer uma resposta curta e cada um fazer uma consideraçãozinha final e depois a gente pegar as perguntas que tem, a gente encaminha para cada um, para que possa ser respondida posteriormente, porque a gente excedeu o tempo de longe. O tema é palpitante, é interessante, é a minha cidade, eu adoro ela, vibro, mas a gente exagerou. Marco, por favor, você foi citado, tem direito à réplica. Vamos lá. Na verdade, quem foi citado foi o plano, foi o futuro, foi a cidade. E teve uma frase que Buga falou, foi uma frase muito forte, ela é simbólica e ela é, de certa forma, verdadeira, né? O Buga disse: o plano é um ilustre desconhecido da cidade do Recife, né? Então, se você considerar a massa, né, de 1,5 milhão de recifenses, né? Se você está restringindo um pouco isso aí, de fato, ele é desconhecido. E eu acho que o papel do presidente da ADES, o papel institucional, né, de quem senta nessa cadeira, é torná-lo conhecido, né? Dividir com os parceiros, né, com os responsáveis pela construção da cidade, e o CREA, evidentemente, é um desses responsáveis, não preciso nem explicar por quê. Preciso chamar essas pessoas a participarem mais e participarem junto conosco da construção desse plano. Quer dizer, quando o Roberto diz que, por motivos A, B ou C, o CREA não participou da construção do plano, mas mesmo assim, como o Roberto colocou, a engenharia, né, nos seus diversos setores, está contemplado no plano, não podia ser diferente. Então, assim, eu não vou poder dar uma resposta muito específica para cada um dos nossos debatedores, mas, de certa forma, assim, a preocupação de todos eles é assim, como esse plano vai virar realidade, como em 2037, tudo que está nesse papel vai virar realidade, né? E só existe um caminho para isso, né? Como o Roberto disse, a ARES exercer o seu papel de catalisador, né, de tudo que está ali, de fomentador, de articulador, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Basicamente, o que a gente precisa fazer é influenciar a política pública para que as coisas que estão no plano se tornem realidade. E aí, por exemplo, eu dou um exemplo de um dos projetos, o 44, que tá aqui no plano, que é o adensamento dos principais corredores de transporte, ou seja, você ter índices de adensamento, de ocupação do terreno maiores em corredores de transporte. Isso não é uma novidade, isso é uma coisa, né, que já é implementada em vários lugares, Buga sabe muito mais do que eu, mas tudo que como é que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça? Evidentemente, influenciando o plano diretor, influenciando a lei de uso do solo. Assim, a gente tem que influenciar, o nosso papel é influenciar a política pública para que cada um desses projetos ele se torne realidade. Mas a ARES não tem, evidentemente, o peso, e talvez não tenha nunca, né, de fazer isso sozinha. A gente precisa de parceiros, a gente precisa de gente em cada um dos setores, a engenharia, o direito, a física, a tecnologia, como aliado nosso em desafios pontuais, né? Em pressões legítimas que a sociedade deve e precisa fazer para que o poder público efetivamente
cumpra o seu papel e faça cada uma dessas coisas acontecer. Ou, se não vai fazer, facilite com que cada uma dessas coisas aconteça, né? E eu acho que esse é assim, respondendo assim, de maneira muito genérica, porque não dá para ser diferente, eu acho que o nosso papel, o papel da Ares, é nos aliar com parceiros estratégicos para influenciar políticas públicas que façam o plano se tornar realidade em 2037. Eu acho que esse é o resumo do que a gente precisa fazer. Bom, agradecer mais uma vez a Marcos Batista e pedir que cada um fale aí 2 minutos para a gente encerrar. E a gente passou muito de tempo. Eu me animei com o debate e deixei vocês correrem. Por favor, inverter a ordem agora, Roberto. Não, vamos na mesma ordem. Mas, Geraldo, por favor, você logo faça a sua despedida, faça uma consideração final. Oi, pessoal, foi ótima essa conversa. Talvez vocês escutem aqui, porque no meu bairro está rolando um Fora Bolsonaro sonoro, talvez invada aqui o nosso áudio, mas tudo bem. Então, mas é o seguinte, olha, eu entendo e aposto aí na predisposição do Marquinhos de fazer esse movimento de chegar, né, fazer chegar o plano às pessoas e divulgar e discutir e fazer com que ele vá se transformando aos pouquinhos em realidade, à medida que ele se infiltra em políticas públicas. Eu continuo relativamente cético, né? Não sou engenheiro, mas faço acolá algumas contas. Por exemplo, o Parque Capibaribe, que é um projeto excelente em princípio, ele é da ordem de R$ 1 bilhão e nunca ninguém me respondia quanto custava. Eu fui fazer as contas. Eu preciso, para realizá-la em 20 anos, que é o que estava previsto no plano, eu preciso de 50 milhões por ano. O Parque das Graças custa isso, basicamente, ele não tem nenhum quilômetro. Então, assim, o tamanho desse desafio é muito grande. E a gente precisa ter pé no chão, boa disposição e impulso transformador. Isso é que a gente precisa. Bom, Maurício, por favor, Maurício, com você. Eu quero, para encerrar, eu quero colocar nós da universidade, o nosso departamento de engenharia civil, principalmente na área de transporte, à disposição de Marcos, né? Se tiver uma discussão sobre mobilidade nessa revisão que vocês estão fazendo, a gente está à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa que precisarem. Na verdade, o que o Roberto falou é uma crítica, mais uma crítica, que eu acho que isso pode como corrigir. Na época, teve muito pouca participação de engenheiros. Eu fui a uma oficina ou duas, não me lembro, onde eu era um dos poucos. Acho que o Roberto também estava na que eu fui. E às vezes a oficina fica muito conduzida por visão, sem nenhuma disputa aqui, Buga, de arquitetos e engenheiros, mas muito urbanismo, muita arquitetura e pouca engenharia que cuida das infraestruturas e das redes. E às vezes dá um viés de tema. Mas isso não é uma crítica, isso é um negócio que acontece muito. E a gente, para corrigir isso, se precisarem, a gente está à disposição de vocês. É só procurar, Roberto tem meus telefones, e a gente pode se reunir. E eu me coloco também, Roberto, à disposição do CREA, para eu ou qualquer colega do departamento, lá da área de transporte, também contribuir com alguma questão que vocês queiram sobre esse tema de mobilidade. Então, é isso aí. Boa noite a todos. E desculpe aí meu tempo que eu extrapolei. Bom, doutor Roberto Muniz, meu amigo Roberto Muniz, faça o encerramento aí do programa. Obrigado, amigo. Bom, primeiro é uma satisfação muito grande ter participado desse processo aqui, que eu acho que é um início, tá? Isso fica gravado e fica no canal do CREA, e sei que mesmo quem não participou hoje vai continuar participando, porque está acontecendo isso, né, Flávio, com os outros, já assim, tem tido muitas visualizações posteriores. Eu acho que isso vai incitar realmente a engenharia. Eu acho que essa questão de fazer conhecer, né, Buga falou aí, é um ilustre desconhecido. Nós somos 35 a 37 mil profissionais em Pernambuco, tá certo? Então, eu acho que a primeira providência que o CREA podia tomar, Flávio, era dar publicidade ao Plano Recife 500 anos através do nosso CITAC, para que todos os 37 mil profissionais recebam aquele link para entrar no site e abrir esse livrinho e poder se debruçar sobre ele.
O outro, o outro ponto da minha fala é esse, é dizer que eu acho que é fundamental o CREA liderar esse processo institucional dessa discussão sobre o projeto Recife 500 anos, nós, junto aos outros componentes da engenharia pernambucana, tá certo? Sejam eles do lado empresarial, como do lado profissional também, né? As instituições que fazem o CREA Pernambuco, né, que representa os profissionais, representa as empresas. A gente tem que trazer esse debate para aqui para dentro e mostrar a nossa responsabilidade, tá certo, Marco? E enfatizar, pelo menos o meu desejo, e eu entendo que é o de Adriano, lógico, ele que deve fazer uma análise aí crítica desse processo e tomar as decisões estratégicas, mas dizer que eu acho fundamental que o CREA faça uma parceria agora permanente com a Aires, no sentido de a gente estar junto, né, para catalisar, fomentar e até nesse processo de monitoramento das ações aí desse plano. A gente precisa transformar essa cidade para a cidade que sonhamos. Todos nós temos filhos e netos, né? Eu, apesar dos meus 63 anos, já estou olhando para os filhos e os netos, como eu disse a doutora Tânia, naqueles momentos que eu estava sentado trabalhando lá. Então, eu tenho muita fé nessa transformação da cidade, sonho com ela, acho que, inclusive, que em 2037 estarei presente, viu, Marco, para ver essas mudanças consolidadas, mas se não tiver, minha família estará presente e vou fazer, desde então, todo o esforço para que essas transformações aconteçam. Flávio, muito obrigado por essa oportunidade, amigo. E Maurício, Buga e Marcos, muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês comigo e com toda a classe da engenharia de Pernambuco. Um grande abraço. Bom, eu queria dizer que eu vibrei muito, que eu sou um apaixonado pelo Recife, eu sou um apaixonado pela engenharia, eu sou um apaixonado pelo planejamento, então agradeço a cada um pelas falas, aprendi muito hoje, acho que muitos engenheiros também tomaram conhecimento pela primeira vez e é claro que essa oportunidade foi gerada dentro do CREA pela iniciativa do presidente Adriano Lucena, que compartilha dessas preocupações. Peço desculpa a todos que deixaram respostas, mas vamos organizar para tentar responder as perguntas que foram deixadas, não vai dar tempo. Agradecemos também ao pessoal aí que está na retaguarda, a Silas, a Ciara, a todo mundo que está nos ajudando a fazer esse dia. Encerramos, então, mais um CREA Convida. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai estar falando sobre a mulher na indústria, a importância da mulher na indústria. A gente vai estar com a líder da fábrica da Jeep. Terça-feira que vem, 19 horas novamente. Contamos com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, um abraço para todos e para todas que estão nos assistindo. Tchau. Boa noite.